Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado por estarem aí com a gente nessa jornada, a nossa jornada da confiabilidade, né? Essa jornada ela vai estar dividida em 3 dias. Hoje a gente, então, está fazendo a abertura. Estou aqui com o Alan, com o Vitor. Logo mais eu vou dar a palavra para eles se apresentarem. E ela está sendo puxada pela SensorWeb, né? Então, a SensorWeb, para quem tiver aí que não conhece, é uma empresa que desenvolve soluções em internet das coisas para a área de saúde. A gente tem uma solução carro-chefe para a área de monitoramento e registro de temperatura automatizado. E a ideia hoje é a gente falar um pouco mais sobre como a gente enxerga o tema de confiabilidade, né? Olhando pelo lado do fornecedor de soluções e de tecnologia e também pelo lado do cliente da área de saúde, né? Então, a gente vai falar um pouco mais. Vou dar uns minutinhos aí para ver se o pessoal ainda entra aí na sala antes da gente começar. Eu vou dar a palavra aos nossos convidados para eles irem se apresentando, né? Por favor, Alan, nosso convidado especial aí, seja bem-vindo. Boa noite, Douglas. Tudo bem? É um prazer participar da live com vocês. Eu sou engenheiro de formação, especialista em engenharia clínica, atuo aí na área da saúde há aproximadamente uns 20 anos e tive a grata experiência de trabalhar com SensorWeb. Em breve, acredito que vamos voltar a trabalhar em uma outra empresa também com SensorWeb. Legal, Alan. Seja bem-vindo. E pelo lado até da SensorWeb, trazer um pouco da nossa experiência, aí está o nosso... Não vou apresentar, pode se apresentar, Vitor, senão eu já vou te dizer. Tá bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Douglas. Boa noite, Alan. Boa noite. Meu nome é Vitor, eu sou um dos fundadores da SensorWeb, junto com o Douglas. Também tenho formação de engenharia, né? Me formei na engenharia de automação. Desenvolvo software aí há aproximadamente uns 20 anos. E desde esse tempo trabalhando nas soluções de IoT, né? Que é um pouco de hardware, um pouco de software. Hoje o meu papel aqui na SensorWeb é de diretor de tecnologia, então eu coordeno o nosso time de desenvolvimento, onde a gente projeta e traz para a realidade as inovações da empresa. Legal, então vamos dar start no nosso bate-papo. Eu vou até puxar o gancho aí do Alan, que comentou que ele está há 20 anos na saúde, né? Então, há 20 anos na saúde, com certeza, Alan, você deve ter acompanhado essa evolução das tecnologias, né? A área de saúde, a gente sabe que é uma área carente ainda muito de tecnologia, e por isso a gente tem esse crescimento nas startups de tecnologia de saúde, né? As health techs, famosas health techs. Exato. Tem um crescimento muito grande justamente por isso, por várias lacunas, por várias demandas da área, né? Em contrapartida, a gente sabe que a saúde é um ambiente extremamente conservador, né? Por estar lidando com vidas, né? Então, a adoção de uma tecnologia, seja ela também inovadora, ou seja ela ainda já conhecida no mercado, é algo que muitas vezes tem que ser muito bem planejado, muito bem estudado, né? Não só do lado de quem a gente vai contratar, mas internamente dentro de casa. Então, acho que a ideia é a gente bater um papo, né, e falar um pouco justamente desse processo, né? Como que acontece a adoção de uma tecnologia, como uma empresa leva isso, e como que a instituição que vai adotar a tecnologia entende, emprega essa tecnologia, monitora, né, para garantir essa confiabilidade que a gente quer tanto entregar. E aí eu começo até fazendo uma pergunta justamente para o Vitor, né, para ele trazer um pouco para nós o que é confiabilidade, né, olhando do lado da tecnologia, do prestador de serviço que está entregando, às vezes, um pacote de soluções, que não é só um equipamento, não é só o software, às vezes é um pacote que tem equipamentos, software, serviços agregados, né,
como que ele enxerga a tecnologia, né? O que é a tecnologia para esse fornecedor, né? Como que ele enxerga por teu lado fornecedor, Vitor? Tá bom. Você comentou ali de o que significa, então, a confiabilidade, né? A confiabilidade é uma disciplina, né? É um corpo teórico aí que está dentro da área da engenharia, muitas vezes associado à engenharia de sistemas, né? E ele vai ter uma definição técnica do que significa, né? Mas antes de entrar nisso, tem um significado quase coloquial, quase intuitivo, né? Tem a ver com confiar, né? E a confiança tem a ver com expectativa, né? Então, em todos os níveis, né? Seja confiar num familiar, confiar numa empresa, ou vou atravessar uma ponte, confiar que ela não vai cair, né? Isso tem a ver com uma expectativa, né? E expectativa se mede, e realidade se mede, né? Quando eu vou entrar para uma definição mais técnica, a confiabilidade tem a ver com a medição da expectativa e realidade. Quer dizer, quantos por cento do tempo o sistema, ou o produto, ou o software vai estar operando dentro da especificação que ele promete atender, né? Ou em outras formas de medir também, dado um intervalo de tempo longo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, quanto tempo eu posso esperar que o sistema não vai falhar, né? Qual que é o tempo entre as falhas, né? Então, a gente pode trabalhar com essas duas, eu acho que com esses dois significados, né? Esse mais intuitivo, que é eu poder confiar que o produto está operando, confiar que o sistema está operando, e de um ponto de vista mais técnico, como que eu meço que o sistema vai estar disponível, que o sistema é seguro, que ele produz dados íntegros, né? Até porque quando eu vou especificar um sistema para adquirir, seja o cliente final contratando uma empresa como a nossa, ou nós mesmos comprando um componente eletrônico de um terceiro, a gente não consegue botar a nossa expectativa psicológica no papel, mas a gente consegue botar métricas, né? A gente consegue traduzir isso em termos técnicos, né? Então a confiança tem a ver com esses dois termos, né? Eu acho que ao longo do bate-papo de hoje eu posso aproveitar para comentar um pouco mais quebrado isso em itens menores, né? Mas de maneira geral é isso que a gente entende como confiabilidade. Legal, tu até pode, acho que dando segmento, assim, se tu puder contextualizar um pouco do pacote que a gente entrega hoje de serviço, que entrega de serviços, né? Como você falou, tem um elemento eletrônico, que é um produto, como eu trato a confiabilidade para ele, tem o software, como eu trato, e tem um pacote de serviço. Pode dar uma pincelada como que você leva até os clientes hoje essa confiabilidade, né? Entendi. Eu acho que a gente pode dividir entre as formas de medir, né, como que eu declaro as minhas expectativas, né? Eu posso falar um pouco sobre as formas de garantir a confiabilidade e, no terceiro ponto, as formas de certificar ela, né? Então, quando eu falo das formas de medir a confiabilidade, eu posso medir uma variável muito popular hoje em sistemas que é o SLA, né? O SLA, uma tradução livre, ao pé da letra, seria o acordo do nível de serviço. O acordo que a empresa contratante tem com a empresa contratada de que aquele serviço vai ser prestado em determinados níveis, né? E você pode medir um SLA, por exemplo, em percentual. Eu quero que o sistema funcione 99,9% do tempo. Você pode medir um SLA em tempo de resposta. Sempre que tiver uma falha, eu quero ser respondido em 12 horas. Sempre que queimar uma peça, eu quero uma peça de reposição em 24, 48 horas, né? E eu também posso medir numa métrica que chama MTBF. A confiabilidade é uma sopa de letrinhas, tá? Para quem vê do viés técnico, tem o alfabeto inteiro lá dentro, né? O MTBF é o tempo médio entre as falhas, né? Então eu tenho uma expectativa que o sistema opere por 2, 3, 4 anos sem ter nenhuma falha, né? Então essas seriam as formas de medir, né? Eu falei também sobre as formas de garantir a confiabilidade, daí de novo eu vou quebrar em disciplinas, né? A metrologia é muito importante para eu confiar que o valor que eu estou medindo é o valor que está lá no mundo real, né? E eu falo metrologia não só para sistemas de medição, que é o caso da SensorWeb, mas para qualquer sistema técnico. A maior parte dos sistemas técnicos tem algum tipo de sensor dentro, né? E sem a metrologia, o sistema vai te jogar para qualquer lado, vai te jogar para um lado inesperado, né?
e eu posso estar falando de uma trena, posso estar falando de um fluxômetro de oxigênio, posso estar falando de um bisturi elétrico, qualquer tipo de sistema, a metrologia vai estar incorporada dela. E a metrologia é a ciência das medições, né? A metrologia é um pilar, a integridade de informação é outro pilar, vem mais da teoria de sistema de informação, né? E a segurança. A segurança é um aspecto importante também da gente medir no sentido de esse sistema pode ser invadido, esse sistema pode ser quebrado, o dado que está ali dentro ele não vai vazar, não vai espalhar, né? O último pilar que eu acho que eu posso comentar agora, eu falei de como medir, como garantir e como certificar, né? Existe uma vasta quantidade de normas nacionais e normas internacionais que tratam de confiabilidade, né? No setor de saúde, a gente fala muito de validação de sistema, validação de processo, validação de registro eletrônico. Então, validação é um termo que a gente escuta muito, tem a ver com a confiabilidade, né? Quem vai estabelecer como se valida um sistema, normalmente é a vigilância sanitária de cada país. A gente com a Anvisa aqui, o FDA nos Estados Unidos, a Associação Internacional de Engenharia para o Setor de Farmácia, que é a ISP, também determina vários critérios, né? E como eu falei, uma vasta coleção de normas ISO e ABNT, que vão falar de confiabilidade em equipamentos, confiabilidade em sistemas, confiabilidade em sistemas médicos, né? Então a gente tem muito referencial teórico para a gente medir a qualidade, a gente garantir ela e, por fim, eventualmente, a gente levar isso para um nível de certificação, né? Mas para não ficar muito papo de engenheiro, papo de nerd, né? Eu vou passar para outro engenheiro que está com o crachá de cliente, né? O crachá de instituição de saúde, né? Então, se o Alan puder falar um pouquinho, sem a sopa de letrinhas, né? Quando você vai chamar o pessoal de contratos lá, quando você vai chamar o compras, né? Como é que você traduz para esse pessoal que o sistema é confiável? Você pode descrever um pouco de situações anteriores, ou padrões, ou boas práticas? Como é que você vê o assunto e como é que você trabalha nessa frente aí? Bom, Vitor, ficou meio puxado para eu falar alguma coisa depois disso tudo, hein, meu? Mas é o seguinte, na verdade a gente não consegue fugir muito desses SLAs que você comentou quando a gente vai falar em confiabilidade, né? Recentemente eu fiz aí uma RFP para um sistema de gestão de engenharia, onde eu enumerei parâmetros mínimos que eu aceitaria para aquele processo, né? Em um sistema, eu fiz uma equalização dessas propostas e dei uma pontuação para cada item, né? Isso lá no final me deu uma pontuação do que atende e não atende o meu escopo. Né? De maneira rudimentar é isso. Mas falando de equipamentos... Desculpa, ela começa já na prévia, né? Eu vou contratar um sistema, né? Então eu já listo uma série de requisitos e qual o nível de serviço que eu quero para isso. Né? Exatamente. Então, esses SLAs já têm que ser acordados antes de uma contratação, né? Em um processo anterior, por exemplo, o sistema que vocês vendem, ele tem que ser testado e estressado nesse teste, para que a gente possa, assim, buscar alguns indicadores que possam me dar segurança dessa contratação, né? De maneira, voltando um pouquinho no que o Douglas começou falando, a respeito da inovação, né? Porque é algo novo, é algo que você mexe com a cultura organizacional, né? Hoje, monitoramento não só de temperatura, mas de qualquer coisa, você acaba tirando as pessoas da sua região de conforto, né? Você tira a engenharia da sua região de conforto, você tira a técnica da sua região de conforto, porque para a engenharia é bom e é ruim, porque acaba dando mais trabalho. Né? Se você pegar lá, sei lá, um processo simples, um refrigerador,
Um refrigerador que você começa a monitorar a temperatura dele 24 horas, ele com certeza vai indicar algum ponto de máxima, algum ponto de mínima que nunca foi pego, né? Então isso já vai te abrir uma ordem de serviço para um técnico ir olhar essa questão, e para a área técnica também vai levantar um alerta, porque ela trabalhava com aquele equipamento já há alguns anos, nunca tinha percebido esses pontos de máxima e mínima, e cadê a segurança que ela tinha antes da implantação do sistema, né? Então a confiabilidade passa por aí em tirar as pessoas e os processos da sua região de conforto. Uhum. Eu acho que isso é parecido com quando tu começa a implantar um sistema da qualidade em qualquer organização e você começa a descobrir um monte de problema que você não tinha antes, né? Exatamente. O cara não veio aqui para me trazer qualidade. Daí você começa a enxergar as coisas com uma lente de aumento ali, né? E você consegue ver essas frestas, né? Eu estou falando isso até para enfatizar de que não existe sistema 100%, né? A gente busca sempre chegar o mais próximo do 100%. Sim. E traduzir com números, traduzir com itens, traduzir com critérios, como você falou, né? Eu listei uma série de critérios, né? Você tenta traduzir com a maior quantidade possível de critérios o desejável, né? Para não ficar no subjetivo. Eu acho que esse sistema é bom, eu acho que a gente faz as coisas direito, eu acho que eu não vou ter problema, né? Então você começa a traduzir isso em coisas que você pode testar, né? Mas será que é mesmo? Deixa eu olhar aqui nos registros, né? Então isso que você comentou é engraçado por causa disso, porque o processo de melhoria, né, junto com essa saída da região de conforto, traz às vezes uma desconfiança, né? Pô, o cara veio aqui para melhorar a minha vida e trouxe um monte de problema. Na verdade, a gente não trouxe nenhum problema, a gente só deu uma levantadinha no tapete. Você deu luz a questões que já existiam, né? Trouxe as evidências, né? Então a gente volta e meia, a gente escuta um pouco esse formato, né? Eu não tinha problemas com temperatura antes da SensorWeb. Exato. Isso ocorre, né, porque você está mudando o processo, né? Você está automatizando aquele processo, você está trazendo muito mais informações do que você tinha no processo manual, né? E automaticamente você vai começar a enxergar as coisas como elas realmente são, né? Então, realmente, trazendo um pouco do processo hoje, em que você traz uma tecnologia para automatizar o registro de temperatura, tem muita necessidade, a gente fala isso muito para os nossos clientes, né, que não é só a tecnologia não vai resolver o seu problema, né, ela é o início de todo o processo. A partir dela, a gente vai entender como a cadeia do frio funciona e o que a gente tem que fazer para melhorar esse processo, né? E aí tu pode falar até um pouco, o Alan a gente conhece o Alan há muito tempo e a gente teve a experiência de implantar o Alan, o primeiro cliente nosso, e então foi um aprendizado dos dois lados, né? A instituição trazendo uma solução para automatizar um processo manual e uma solução, né? A gente está falando de 2013, naquela época inovadora, né? No formato com que se executava, e a própria instituição estaria mudando o seu processo, ou seja, mudando a sua cultura. Então, ele participou do processo como um todo, desde o processo de seleção, que foi feito na época, o processo de seleção, comparativo de soluções, implantação e operação, né? A gente sabe que essa etapa ela é extremamente importante para o sucesso do projeto, né? Ali onde vai ocorrer muito aprendizado, né? E relação. Então, acho que tu pode comentar um pouco disso, né, Alan? Quando a instituição o quanto a instituição enxerga que realmente está preparada para receber essa tecnologia, né, para não só contratar a tecnologia e achar que ela vai resolver, que daí vai ser um problema para os dois lados, né, um jogando a culpa para o outro, né, e como você se prepara para isso, né. Isso tu pode trazer um exemplo de outra área, você trouxe o exemplo da contratação do sistema de gestão, né, se tu tem algum outro exemplo de acompanhamento que você faz com os fornecedores depois que eles fizeram essa entrada, né? Sim, esse case de 2013 é bem interessante, porque nós buscávamos um sistema de monitoramento de temperatura puro e simples,
né? Então, na ocasião, fizemos o teste com 3 soluções. A solução da SensorWeb foi a mais aderente, mas era a que gerava mais risco. Por quê? Era um sistema novo, era um sistema que não tinha uma quantidade tão grande de postos para monitoramento, e eu estava mexendo com a cultura da empresa, né? Na ocasião, o SensorWeb ainda era uma startup, então nós, de fato, apostamos na solução, com muito... e foi uma aposta muito assertiva, porque tinha vontade de fazer dos dois lados. Então, esse processo anterior do teste, ele foi uma fase que a gente estressou o sistema, a gente buscou a falha do sistema. A gente encontrou uma ou outra, mas também encontramos nas outras soluções, e enfim, a gente apostou na solução da SensorWeb. Na ocasião, por ser um cliente grande e ser uma startup, nós aprendemos juntos, né? Então foi um casamento bem bacana, porque nós fomos fazendo essa implantação setorial, e entendendo o sistema, a gente precisou customizar bastante informação dentro do sistema, né, Douglas? Sim. E foi uma experiência muito legal. E aí, falando da parte do meu cliente, né, para quem eu estava entregando esse serviço de monitoramento, essa pessoa que saiu da sua zona de conforto também, às vezes ela não acreditava. Então, por algumas vezes, eu tive que ligar para o Douglas, eu preciso de um relatório um pouco mais completo para buscar essa informação e apresentar para o meu cliente. Até que o cliente se sentiu seguro também, né? Lá eles têm uma central de monitoramento, onde tem uma pessoa olhando para esse dashboard 24 horas e identificando os problemas de temperatura, já tratando com uma solução. Foi um case muito interessante, onde a gente conseguiu crescer muito como profissional. Legal, legal. É importante você citar esse engajamento, né? Uma coisa que a gente busca muito com os nossos clientes, né? Tem que haver esse engajamento, né? Entre as empresas, né? A tecnologia não vai rodar sem as pessoas, e também, se não tiver um processo bem definido e claro, também não anda, né? Então tem que ter essa relação tecnologia, pessoas e processo muito clara, né? E aí, para a questão de processos, né, tem toda essa questão da cultura, né? Você tinha um processo anterior, né, e que você tem que mudar ele, né? E as pessoas têm que passar a confiar no novo processo. Uhum. E aí, até fazendo o gancho, o Vitor, como que a gente ajuda ao cliente hoje para ele se sentir mais confiante nesse processo, né? Tu consegue dar uma aderência, assim, para deixar mais claro, né? Como que eu garanto confiar, né? O que é acreditar? Eu confio agora nesse sistema e vou abandonar o termômetro. Isso eu acho que não estava na colinha, eu vou fazer um improviso aqui, tá? Mas eu gostei de uma palavra que o Alan falou, que é o risco, né? Ele comprou um risco, né? Ele comprou um risco, ele fez uma aposta, né? Parece que a gente está aqui com o jogo de truco na mão, mas não é bem assim. O próprio risco também é uma área da tecnologia, né? Então, exato, risco calculado. A gente fala em gestão de risco, a gente fala em análise de risco, a gente fala em mapa de risco, né? Então o risco não é vou lá e ver o que acontece, né? Você faz o risco calculado, né? Como ela está pontuando, né? E com o risco calculado, você vai enxergar as áreas de sombra ali, né? E se esse sensor pifar? E se não tiver internet no dia? E se pegar fogo no servidor? E se alguém der um puxão nesse cabo? Você faz uma análise de risco, principalmente quando é novo, né?
E a análise de risco ele vai te amparar até que ponto você pode confiar naquele sistema, e até que ponto você precisa de um backup, de até que ponto você precisa de uma redundância, até que ponto você não abandona o método anterior, mas você mantém os dois sobrepostos por algum tempo. E por muito tempo a gente trabalhou lá com o time do Alan num sistema de contingência. Por ser uma inovação, por a gente não ter esse histórico tão amplo de falhas, de tempo de recuperação, existia o risco do sistema não funcionar e alguma coisa errada acontecer, né? A gente trabalhava no sistema de contingência. Tem um NOC lá, um núcleo de operação, alguém olhando, e a gente tinha o nosso celular aqui 24/7, né? Inclusive isso quase colocou em risco alguns casamentos aqui, né? Porque o telefone tocava às 3 da manhã e, a gente tem que atender, ver o que está acontecendo, né? E nesses casos a gente fazia uma avaliação rápida, né? Troca o servidor, a gente tem reserva. Manda alguém lá com uma prancheta e um termômetro na mão, anota a temperatura, né? Então a gente tinha essa contingência até num nível manual, às vezes mesmo, né? E com o tempo o manual foi saindo de linha, com o tempo a gente foi vendo menos daquele termohigrômetro branquinho e chegou uma hora que o sistema novo passou a ser a referência oficial, né? Isso é um caso muito particular do nosso, que é o sistema de monitoramento, mas você pode facilmente extrapolar para qualquer área, né? Você quer colher os benefícios da inovação. A gente não quer fazer as coisas do jeito que a gente sempre fez. Apesar do assunto zona de conforto, a gente entende que o mundo está mudando e se a gente não mudar junto, a gente fica para trás, né? Então você pode pensar a primeira vez que alguém resolveu voar de avião, né? E, com certeza o primeiro voo não foi Nova York e Paris. O cara deu um pulinho de 2 metros ali, qualquer coisa ele se jogava ali, né? Você também não imagina que a primeira pessoa que saltou de paraquedas se jogou de 40 mil metros, né? Primeiro ele jogou uma pedra de uma ponte, que era um ambiente mais controlável, né? Verdade. Foi gerando registro, foi gerando histórico, né? Até um momento que você tem informação suficiente, você tem conhecimento suficiente para poder fazer um mapa de risco, né? Agora eu compro um paraquedas moderno, eu tenho a lona, eu tenho a cordinha, eu tenho o treinamento, né? Se eu esquecer de puxar a cordinha, tenho reserva que puxa sozinho, né? Então eu acho que isso lógico, é uma analogia, assim, né? Estou falando de um setor muito diferente, mas você consegue extrapolar isso de uma maneira que a gente possa ajudar. Olha, isso é novo, mas eu posso te ajudar a escrever uma análise de risco. Eu posso te entregar um diagrama funcional da minha solução, que é uma coisa que está estabelecida lá nos guias de validação, né? Para você conhecer o sistema por dentro. Ele deixa de ser uma caixa preta misteriosa, né? Você vê o que tem lá dentro e a gente passa um por um. E se isso aqui der problema? Tem uma pilha lá dentro. E se não conseguir transmitir? Tem um data logger lá dentro. E se cair o servidor? Tem outro do lado. Né? Então a gente consegue fazer uma análise de risco, né? E pincelando muito por cima, né? Porque eu acho que análise de risco é tema para um semestre de faculdade aí, né? Mas em 2 minutos eu posso dizer que o risco você aceita ou você mitiga. Né? Você aceita o risco, olha, o que pode dar de errado? O gráfico vai ficar meio feioso. Tá, esse risco é muito baixo, eu posso aceitar. Porque se o gráfico estiver feioso, eu tenho os dados brutos lá. E o que pode acontecer em outra ocasião? Eu posso perder um oncológico e não conseguir fazer o tratamento de um paciente. Opa, esse risco eu não posso aceitar. Então eu vou mitigar ele com redundância, com sistemas backup, com treinamento de equipe, né, com a própria contingência, né? Então eu acho que a gente pode ajudar principalmente nesse nivelamento de expectativa. Eu acho que quem promete um sistema 24/7 tá induzindo o cliente a erro. O 24/7 a 100%. Quem promete isso, você já desconfia, né? É o fake news, né? É o ganhe muito em pouco tempo, sem esforço, honestamente. Não existe, né? Então a gente tem que desconfiar, né? E desconfiar, se a gente está falando em confiabilidade, para não virar um paradoxo, é desconfiar com ferramentas técnicas, né? O que tem nesse sistema? O que está por trás dele? E se der tudo errado, o que a gente faz, né? Então acho que a gente pode ajudar como fornecedor
principalmente nivelando a expectativa, tendo uma transparência muito ampla de o que o sistema faz e o que o sistema não faz, e fazendo esse teste de realidade, né? Com isso que eu consigo te entregar. Atende a tua expectativa? Não, eu preciso de mais. Opa, então vamos botar mais redundância, vamos botar mais contingência, vamos trocar um componente. Eu acho que uma negociação transparente entre quem está comprando e quem tá fornecendo é a maneira mais simples de a gente ajudar a ter confiabilidade, né? E remete lá ao significado original, né? Que é o significado de confiança, né? Você confia naquilo que você conhece. E você conhece o que é transparente, né? Ficou até bonito isso, assim, parece um negócio meio filosófico. É filosófico e utópico, né? Mas como profissional da área técnica, eu acho que a parte do nosso trabalho é essa, traduzir confiança em confiabilidade, traduzir expectativa em acordos, né? Então, levar essas coisas para números e pôr no papel, né? Então não sai caro, né? O discurso, né? Não dá para querer fazer o acordado depois que chega na etapa de contratos, né? Que tem muitas vezes pessoas que não sabem do que estão discutindo lá no termo do contrato, né? E acho que todos esses itens já tem que vir lá de cara, né? Desde a RFP, por exemplo, que foi escrita, né? Então a gente está entendendo que para assegurar isso como um ferramental, a gente tem a própria validação do sistema e a etapa de testes, né, que está dentro, muitas vezes, da etapa de validação, né? Sim. Então, isso ajuda a assegurar a garantia expectativa, né, da entrega. E puxando o gancho aí, o Alan, assim, eu tenho minhas especificações técnicas, estou com a minha expectativa de SLA, nível de serviço muito bem claras. Saindo um pouco do âmbito técnico, né, o que mais você procura olhar dentro de um fornecedor, né, para te dar a segurança também de que ele vai entregar aquilo de uma maneira como está no papel, como está no acordo, né, que você vai confiar, né? O que tu procura olhar, seja, né, o histórico, seja outros clientes, né? Lá na nossa relação lá atrás não tinha outros clientes, foi realmente uma aposta diferente, né? Mas o que você procura olhar hoje, né, quando você está buscando uma tecnologia aí para a instituição? Na área da saúde, Douglas, é muito comum benchmark entre instituições. Então, você é muito bem recebido em outras instituições quando você vai visitar para avaliar uma nova tecnologia ou uma tecnologia já consolidada e que você quer implantar na sua instituição. Aqui nós temos essa prática também de receber as pessoas, assim como visitar outras instituições. Eu não me lembro de ter as portas fechadas em uma instituição de saúde para fazer validação de algum equipamento ou de algum sistema. E existe também um grupo de engenheiros clínicos onde a gente se fala e busca novas soluções, compartilha boas práticas, né? Eu acredito que você documentar todo um processo facilita a sua vida e facilita a vida das pessoas que virão. Então, é uma boa prática você, depois de passar por um processo de implantação como um sistema de monitoramento de temperaturas em uma instituição que não tinha essa cultura, você escrever um artigo e publicá-lo, né? Eu acho que isso ajuda a quem está por vir. Você também fica com aquilo pronto para uma consulta futura e deixa transparente todo esse processo. Uhum. Legal. Então, na verdade, e hoje também as ferramentas estão aí, né? Como tu falou, você tem um grupo de WhatsApp que rapidamente você vai buscar informações e alimentar, né? Exato. E você tem ferramentas hoje que você busca os dados da empresa, quantas pessoas trabalham lá, né? Eu acho que isso tudo é informação que ajuda, tá fácil o acesso e ajuda a complementar, né, nessa análise. Existe aí toda aquela análise jurídica e comercial, né? Se a empresa tem
nome limpo, se ela não tem nenhum protesto, toda essa análise aí administrativa deve ser feita antes de contratar uma empresa também, né? Não, a confiabilidade não se é aplicável apenas ao produto, né? E sim a quem você está contratando também. Perfeito. Sempre a pessoa por trás do sistema, né? Exato. Eu vou puxar uma pergunta aqui, ô Vitor. Aproveitando que você comentou até do exemplo, né? Qual o nível de confiabilidade você quer, né? Seja, né, para um medicamento oncológico, vou tratar de um jeito, né? Talvez para um medicamento que não tem uma criticidade tão alta, vou tratar de outro, né? Uhum. Como é que você entende, então, que a confiabilidade pode afetar na saúde, né? Seja nessa área que a gente está, ou na área um pouco mais abrangente, né? Pensando no final, né? Lá na ponta, né? Quem vai precisar daquele medicamento, ou daquele produto, ou daquele serviço específico, lá na ponta é um paciente, né? Que tá dependendo daquilo, né? Eu ouvi muito... a gente ouve falar muito que a questão não é só a perda também financeira quer dizer, a perda financeira é a menor de todas que se tem quando você perde, por exemplo, um medicamento oncológico, né? A maior perda é o paciente que está dependendo daquele produto e que não sabe em que momento vai ter ele de volta para continuar o tratamento, né? Então, é uma vida que está lá na ponta. Então, se tu puder comentar um pouco, né, como a gente trata diferentes níveis de confiabilidade, né, como a gente pode tratar, né, e como que isso pode afetar lá na ponta, né, a gente tem que dar o devido atenção, cuidado nesse tipo de contratação, né. Tá, entendi. Olha, eu acho que isso é um desafio, acho que é um desafio para o corpo técnico de qualquer instituição de saúde, entender que os sistemas são diferentes, as expectativas são diferentes, e cada coisa eu devo tratar com uma forma diferente, né? Vou dizer assim, a água do bebedouro às vezes não está geladinha, mas segue o barco. Não é porque queimou o compressorzinho do bebedouro que vai parar tudo, né? Às vezes você está fazendo um exame periódico ali, eu tenho que fazer a minha diabetes, né? Todo mês ali eu vou tirar o meu examezinho, né? Um exame que vier fora do ponto, o próprio paciente já vai desconfiar, opa, tem problema aqui, né? Mas é um desafio do corpo técnico da instituição não deixar que isso chegue no paciente, né? Porque alguém que está fazendo um exame corriqueiro, pegar um ponto fora da curva, pode ser resolvido. Faz o exame de novo, vamos ver onde é que aconteceu isso, vamos trocar o insumo, vamos trocar o padrão, vamos trocar a máquina, né? Mas às vezes você não consegue mais ir atrás, digamos assim, atrás do prejuízo, né? Então sistemas diferentes executam missões diferentes, né? Então você começa avaliando assim qual que é a criticidade dessa missão que eu tô executando, assim, né? Então assim é meio trivial eu pegar uma atadura ali do almoxarifado e fazer um curativo, mas se num procedimento cirúrgico, né, eu falei do bisturi elétrico, né? Você erra um corte ali, você erra uma cauterização, você pode perder uma artéria, perder uma veia, levar o risco de vida do paciente mesmo, né? Então, eu acho que é um desafio do corpo técnico, como eu falei, avaliar a criticidade de cada sistema, ir para cada sistema, identificar qual que é o nível de confiança adequado, né? Você fez uma referência a sistemas de temperatura, né? A gente sabe, né, por conhecimento de termodinâmica, por conhecimento de farmacodinâmica, que não é 10 minutos que vai jogar um medicamento fora, né? Então existe um conhecimento que vem da indústria farmacêutica, vem da academia, que estabelece limites de tolerância que te mostram assim, a temperatura tem que estar de 2 a 8. Mas eu sei que um sensor de temperatura tem um pequeno erro, tem uma pequena incerteza, meio grau, 0,3, né? Muitas vezes o 2 a 8 já foi criado
para acomodar essa tolerânciazinha. O que eu não quero é que chegue em zero, porque no zero congela, cristaliza, desnatura a proteína, a vacina perdeu, um bolsa de sangue perdeu, não posso usar. Então, muitas vezes, quando a gente estabelece o 2 a 8, na verdade, eu estava querendo dizer 0 a 10, mas eu já acomodo uma pequena incerteza de condição, uma pequena flutuação, né? Outra coisa, estabelece-se que você tem que medir de 4 em 4 horas. Quando você bota de 4 em 4 horas, quer dizer que a geladeira fechadinha, com a borrachinha, tudo certinho, ela vai aguentar umas 6, vai aguentar umas 7. Então eu vou de 4 em 4 horas para ver se eu não esqueci a borrachinha aberta, a porta aberta, se não faltou luz, né? Então cada processo é um processo. Você precisa conhecer a necessidade daquele sistema, né? Um bisturi elétrico, qual que é a característica dele? Em ampere, em watt, em precisão de corte, em estabilidade elétrica, proteção contra choque, e trabalhar normalmente com limites mais estreitos, né? Temperatura, se eu consigo aguentar até 1 grau de erro, bota um sensorzinho que faz 0,5. Se eu posso medir de 4 em 4 horas, vou medir de 2 em 2. Então a gente sempre joga para o nível do conservador, né, no ambiente de saúde, né? Mas o ponto de partida é o conhecimento clínico, é o conhecimento médico, é o conhecimento farmacêutico, que diz, afinal, o que é esse processo? O que eu estou fazendo aqui? Né? Sabendo o que eu estou fazendo aqui, você vai metrificar isso, vai botar números, vai botar tolerância, e vai trabalhar tecnicamente para atingir aquele grau de confiança, né? Então, assim, eu tenho um sensor que mede de 4 em 4 horas, mas se ele pifar, eu vou ter que trazer a peça lá dos Estados Unidos, e vai levar 12 dias para chegar. Não vale, eu tenho que ter backup na instituição. Então, é assim que a gente consegue avaliar e determinar esses níveis de segurança, conhecendo a necessidade e sendo mais conservador do que a necessidade pediu. Entendo, e estou entendendo também que a gente tem um desafio aí também, né? A gente tem que entender a criticidade, ou seja, qual o meu problema, né? Eu tenho que ter clareza de quais os meus requisitos, mas também tenho que ter clareza de quais os meus recursos, seja eles financeiros, de equipe, para operar e manter aquilo, né? Então eu tenho que ter um equilíbrio, né? Acho que dentro de uma própria instituição de saúde a gente entende que eu tenho um ambiente que é extremamente crítico, né? Eu tenho um medicamento oncológico, mas ao mesmo tempo eu tenho um ambiente que é a temperatura em si ambiente, que eu preciso ter aquilo mais para o registro, né? Que pode ter um controle mais flexível, vamos dizer assim, né? E não precisa ter tanto backup ou redundância, né? Então às vezes você quer isso até para trabalhar de uma maneira estatística, né? Para você poder olhar no retrovisor e ver como foi esse mês. O corredor do 5º andar ele tem mais flutuação de temperatura do que o corredor do centro cirúrgico. Vou chamar o cara do ar-condicionado para dar uma olhadinha lá antes que quebre, né? Então, mas às vezes você está tratando de conforto, às vezes você está tratando de preservação de uma sala técnica, você pode trabalhar olhando para o retrovisor e com base em estatística. Mas às vezes você quer um online, eu preciso saber como está agora, e se eu não souber como está agora, eu vou ter que descartar. E se eu descartar, o que eu posso perder? Eu posso perder um agendamento de um cara que veio fazer um tratamento, eu posso perder uma evolução do quadro clínico dele, então o cara está em tratamento e não evolui, né? Ou em caso crítico, levar a óbito do paciente, né? Então eu acho que existe esse desafio de entender para que serve o meu sistema, o que eu estou atendendo, e a própria análise de risco vai apontar isso, né? Não pensar só no sistema, mas pensar na consequência dele, né? Então, as consequências podem ser diversas, pode ser um mero incômodo, até perda de vidas, né? E às vezes, assim, a gente entende que a vida é imensurável, né? Mas tem outras coisas que também são imensuráveis, né? A gente trata hoje, por exemplo, da preservação de célula-tronco, preservação de medula. Não tem um paciente ali na ponta, não tem um tratamento, mas a gente tem 16, 17, 18 anos de pesquisa que daqui a 5, 6, 7 anos vão prover uma cura para milhares ou para dezenas de milhares, né?
Então a gente tem um intangível também, a gente está preservando vidas que nem estão em tratamento ainda, né? E perder uma pesquisa de 20 anos é dureza, né? Mexe em todo nível, assim. Mexe com a vida do pesquisador, que botou a vida naquilo ali, né? Mexe com todo o departamento, né? Como diz, né? Cabeças rolam, né? Quando você perde uma pesquisa de 20 anos, né? E você perde um benefício futuro, né? Que a gente para a própria humanidade, para a humanidade mesmo. Legal. E aí, fazendo o contraponto, a gente enxerga esse resultado lá na ponta. Alan, tu pode comentar um pouco como que, na prática, você gerindo aí um parque de equipamentos, um parque de tecnologias, você mesmo comentou da contratação de uma ferramenta para gerir isso, né? Provavelmente essa ferramenta, eu não sei se vocês já têm, vão trocar, mas assim, por exemplo, provavelmente você já tem os seus indicadores de tempo de resposta, de máquina parada, chamados, seja para corretiva, preventiva, né? Como que você, se tu pode trazer algumas informações que te remetem, assim, o quanto tá confiável o teu processo, o quanto tá deixando ele mais confiável, como que tu consegue trazer insights e indicadores para isso? Com base nessas informações, Douglas, a gente consegue fazer a previsão de quebra dos equipamentos. Então, se você trabalha de maneira preventiva, você consegue minimizar o tempo de parada, você consegue programar a parada e você impacta menos no processo, né? Você já pensou se um freezer menos 80 de pesquisa clínica ele começa a dar uma diferença de temperatura, né? O pesquisador já vai ficar doido, e se a gente não atuar nesse equipamento preditivamente, é o que o Vitor falou, o cara perde a vida dele ali naquela pesquisa que foi perdida, né? Além disso, você consegue SLAs para avaliar o seu prestador de serviços, além dos equipamentos, o tempo de resposta do time de compras, né? Então, a cadeia de engenharia é uma cadeia que depende de muitas outras disciplinas, né? Então, o próprio bisturi elétrico, ele começou a dar falha, você preditivamente vai lá e faz a análise do evento. E aí, de repente, você vai descobrir que uma placa que alguém comprou porque era mais barata e não é a original foi a causa de um problema, né? Se você tem um monitoramento contínuo desse equipamento, você consegue pegar esse tipo de coisa, de problema, né? Uma ressonância magnética, que ela tem lá um nível de hélio, né? Todo mundo que opera o equipamento está de olho lá no monitor de hélio, né? Mas de repente esse hélio deu um vazamento meia-noite, depois que a última pessoa fechou a porta, né? Você consegue identificar esse problema antes de o equipamento dar um quench e consegue minimizar essa questão, né? Porque é uma das grandes preocupações de quem trabalha com ressonância magnética é o nível do hélio, né? Então, o monitoramento proativo, ele consegue te prever muitas situações onde você teria um problema muito maior, né? Se não tivesse esse monitoramento, né? Então, de repente... Esse exemplo é muito bom, muito bacana, porque ele traz, assim, de uma forma muito clara o custo do não monitorar, por exemplo, né? Exato. O monitoramento de uma informação como essa, né? Tu vai fazer o peso frente ter ou não ter, e a consequência disso, né? A consequência de não ter esse alerta, e um problema que pode acontecer com um equipamento de imagem médica como esse, né? O que a gente conhece no mercado tem custos altíssimos de hora de manutenção, o próprio custo do hélio, né?
Então, esses E são o Alan falou com a convicção de quem já teve hélio vazando depois da meia-noite. Com certeza. Os problemas, eles não têm hora para acontecer, mas assim, Não. sexta, depois das 18 horas é comum, domingo de manhã, assim, Exatamente. ela impera aí, né? Exatamente. O Murphy foi um grande engenheiro de confiabilidade. Com certeza. Então, quando a gente fala nesse tipo de monitoramento, a gente está falando de custo de qualidade, né? O custo de qualidade ele não é mensurável, né? Você pode salvar um processo, salvar um medicamento, salvar uma vida, né? Por um monitoramento de algo que vai te dar um sinal. Não interessa se esse sinal vem por SMS, por um monitor que tem alguém ali na frente o tempo todo, mas ele vai te dar um sinal que é um alerta onde você consegue salvar você já pensou se aqui no meu caso hoje, eu tenho lá uma geladeira de reagentes. Por algum motivo o monitoramento falhou, eu perco essa geladeira de reagentes. E uma unidade pequena, hoje, processa aí 5.000 exames por dia, né? Então, a gente está falando de 5.000 pessoas que vão ficar sem seus resultados, dependendo do acondicionamento dessa amostra, a gente vai precisar pedir recoleta, né? Então, além da dor de cabeça, tem todo um custo envolvido, né? Porque tem um paciente que está esperando esse resultado para passar no médico para definir uma cirurgia, né? Então, o custo da qualidade ele não é mensurável. Sim, é um item que a gente tem bastante dificuldade, né? Que é vamos dizer, o cálculo do retorno do investimento, né? Exato. Você vai automatizar um processo, algumas informações são fáceis de calcular. Muitas vezes eu vou trocar um processo manual por um automatizado, que é o tempo da pessoa que fazer o processo. Eu tenho um cálculo ali desse tempo, mas tem muitas informações que não tem nem histórico, né? Por exemplo, se eu tenho perda associada, né? Qual foi a perda do meu histórico de perda? Será que eu consigo trazer? Muitas vezes eu não tenho, né? Então dificulta às vezes o cálculo desse retorno, mas o principal item realmente é a vida lá na ponta que depende desse serviço, desse insumo, né? Sim, e com certeza você já teve uma perda que não foi identificada, né? Que Se talvez você... seja um dos pontos mais críticos, né? Aquele problema que você não tinha. Que você não tinha, porque você usou um reagente ou processou uma amostra que já não estava na condição adequada, ninguém percebeu, né? E aí, ó, não, a máquina X não está emitindo o resultado correto. Aí começa todo um deslocamento, uma cadeia de investigação que não tem nada a ver com o equipamento, né? E sim com a sua matéria-prima lá de leitura. Sim, Né? sim. Então, esse custo de qualidade não tem como mensurá-lo. E aí a gente traz agora para um paralelo muito recente e nosso atual, na verdade, não é nem recente, é o atual, né, que é a pandemia, né? A gente está, acho que nunca antes se falou sobre cadeia do frio, a importância da temperatura, que, vamos dizer assim, é um aspecto bom que a pandemia trouxe, que foi o conhecimento para as pessoas da importância da refrigeração, por exemplo, na manutenção, não só das vacinas, mas de medicamentos, né? Exato. E a gente já está vendo hoje, né, muitas notícias de perda de vacinas por falha na manutenção do frio, da temperatura, infelizmente, mas que são comuns no nosso ambiente de saúde, a gente sabe disso, mas não são noticiadas. Como a população agora está consciente, está sabendo do que tem que ser, essa notícia está vindo à tona, né? Então, eu entendo que isso por si só vai criar uma rede de vigilância pública, né, que somos nós, né, a população em si, com conhecimento para até criticar e exigir, né, um processo mais, vamos dizer, confiável na manutenção desse tipo de produto, né? Então, acho que é uma questão ruim, que veio por conta de uma pandemia,
mas é um legado que vai ficar, né, de conhecimento para sempre aí, né, uma coisa bacana. A gente tá chegando aí no fim do nosso bate-papo. Eu queria encaminhar aí com vocês aí um fechamento. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa aí de tudo que a gente falou, trazer mais alguma coisa. Eu queria só puxar um gancho dessa última fala sua, que falando em legislação, em monitoramento, a gente tem aí a RDC 430 que está em vias de entrar em vigência, né? Que Perfeito, restringe um perfeito. pouco mais as questões de controle de amostras, de medicamentos, de reagentes, enfim. Ela se estende a toda a parte de transporte, armazenamento e distribuição de medicamentos, extremamente importante, assegura, né, que os medicamentos vão ser acondicionados dentro das temperaturas, né, que o fabricante define, né, então era uma lacuna que se existia, né, você tinha lá da produção até chegar no hospital, na clínica, não existia essa regra, né? Então é uma lei que vem a calhar no momento em que estamos, né? E que vai exigir justamente um controle mais rigoroso nesse processo, bem lembrado. Essa RDC também é uma resolução, né? Ela é uma RDC que não é estritamente técnica, ela aponta responsabilidades também, né? Exato. Então ela descreve a cadeia inteira e como que os elos da cadeia devem se comportar. Principalmente, exatamente. Então, antes dessa lei, a responsabilidade ficava com o fabricante, né? E agora ela tá trazendo a todos elas. Isso é bastante importante. Para fechar, Vitor, tu quer comentar mais alguma coisa? Eu acho que eu já vou partir para o agradecimento, né? Acho que é um prazer falar com o Alan de novo, né? No comecinho ali a gente se empolga, né? Fale sobre confiabilidade. Então eu joguei aqui um pouco por cima do tema, que o tema é muito vasto, né? Sim. Tem várias disciplinas lá dentro, né? E eu ainda não puxei o alfabeto todo, né? Tem o FMEA, tem o FTA. a gente poderia ir longe no como controlar a confiabilidade, né? Mas eu acho que um comentário final é que pode até parecer meio clichê, assim, porque isso se aplicaria a qualquer outra live às 7 da noite, né? Mas a raiz é o conhecimento, né? Você só vai ter confiabilidade tendo conhecimento, né? Eu acho que quando você fala de pandemia e do legado que ela trouxe, né? O legado de conhecimento é ver pessoas comuns falando em média móvel, né? Então isso é conhecimento, né? E eu acho que o conhecimento técnico, o conhecimento científico é o que leva a gente a progredir, né? É o motor da nossa história recente, na verdade, né? Então eu concluo agradecendo mesmo a presença do Alan. Eu te agradeço como mediador aí, que não fugiu tanto assim do script, né? Antes de tu fecha, eu ia fazer um pedido para vocês dois. Eu quero, assim, um conselho para quem está buscando uma tecnologia nova, né, para agregar dentro da instituição, aquele conselho, assim, matador que você diria, assim, do lado de quem está entregando tecnologia e o Alan do lado de quem também tá fazendo esse processo lá na prática, né? Eu vou falar um pouquinho, então, né? Como existem muitas maneiras de medir, como existem muitas maneiras de certificar, você não pode exigir um formato único, mas você pode cobrar respaldo. Como que você demonstra que a tua solução é confiável? O que você tem de metodologia? O que você tem de processo? Né? Então, o próprio questionamento aberto em relação à confiabilidade vai dar ao fornecedor a oportunidade de demonstrar que ele pensa nisso, demonstrar que ele leva isso a sério e demonstrar que isso é uma disciplina do dia a dia. Não é uma mera palavra bonita para
colocar na proposta comercial, né? Então buscar conhecimento e exigir respaldo, né? Quais são as bases da confiabilidade da tua solução, né? Uhum. Legal, bacana. Muito obrigado, Vitor. Alan. Respondendo a questão, eu acho que principalmente em instituições de saúde, a engenharia ela é um prestador de serviços dentro da instituição. Então, ouça o seu cliente, seja médico, enfermeiro, farmacêutico, ouça o seu cliente, envolva o cliente na escolha da solução. Falar de indicadores para a gente medir tudo isso é o básico que a engenharia tem que fazer, né? Então, envolva seu cliente na interface do processo. Busque seus pares que vão te ajudar a viabilizar esse processo, seja TI, financeiro, diretoria, envolva todos esses pares no processo de escolha de uma tecnologia, para que essa escolha seja mais assertiva, né? Quem vai operar o sistema tem que estar envolvido na definição dessa escolha, seja um monitor multiparamétrico, seja um carrinho de anestesia, ou seja um sistema de monitoramento. Quem está lá na ponta, quem vai deixar de anotar a temperatura no dia a dia, é que tem que ajudar a escolher essa plataforma. E quero agradecer vocês pela oportunidade, é um prazer revê-los, são pessoas que começaram um relacionamento com parceiros comerciais e se tornaram amigos. Que bom. Legal, obrigado. Obrigado, Alan, extremamente importante, né, a gente escutar a voz interna do cliente, né, realmente para ter a cultura mais facilitada, né, a mudança de cultura, né, isso é extremamente importante. Obrigado, Alan, de novo, mais uma vez, obrigado, para nós foi um prazer imenso ter você aqui com a gente, poder contar um pouco dessa tua experiência, né, 20 anos é muito tempo, né, e desejo sucesso sempre aí na sua empreitada. Vitor, obrigado pelo conhecimento que nos trouxe. Quero agradecer a todo mundo que está participando aí da live. Eventualmente, quem tiver perguntas, depois quiser mandar, a gente fica aberto, né? A gente vai estar mandando as apresentações do webinar depois por e-mail para os grupos de WhatsApp também. Lembro que amanhã a gente tem mais uma apresentação, então amanhã a gente vai estar falando justamente sobre a metrologia, como que a metrologia gera confiabilidade na saúde. Então não basta eu ter um grande sistema, uma visualização legal, alta disponibilidade, mas o meu sensor lá na ponta não está medindo correto. Então todo o restante, vamos dizer assim, não serviu de nada, né? Então eu tenho que garantir de ponta a ponta a confiabilidade dessa informação e começa lá pelo sensor, pelo que está medindo, ter uma certificação, uma calibração adequada, né, que atenda às exigências. Então, a gente vai estar falando um pouco disso e como que isso agrega na confiabilidade para a saúde amanhã, tá? Ficam todos convidados. Também aproveito para deixar nossa oferta especial, principalmente para quem está buscando também se adequar na RDC. A gente está, quem está participando aí com descontos especiais na nossa taxa de implementação e na primeira parcela, né, com prazos aí até 60 dias para começar a pagar. Então, quem está buscando uma adequação, então queira conhecer um pouco mais da nossa solução e dessa oferta, só entrar em contato com a gente. De novo, obrigado pela atenção de vocês, obrigado pelo tempo de vocês, um forte abraço, né, fiquem bem e até amanhã, na nossa segundo dia da jornada de confiabilidade. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Tchau. Valeu, boa noite.